Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para com os meios, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhes os princípios antes da ação. Descer para ajudar é arte divina, de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças desanimar, demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe parar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de que, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Tem pessoas aqui hoje que vieram pela primeira vez. A gente vai lembrar que tem um passe coletivo. Mas se precisa de um atendimento, fale com as meninas lá atrás, agende o atendimento fraterno, para depois começar um passe de tratamento. Se precisarem também de mais algum auxílio de estudo, a gente aqui também tem os estudos das 5 horas, que é para iniciantes. Então também fale com a Verinha ou com o Feijão para começarem os estudos. E assim, neste momento, eu convido a todos para nós fecharmos os olhos, nos conectar com a espiritualidade amiga, que já antes da gente pensar em vir aqui, eles já estavam nos intuindo, nos auxiliando e nos ajudando.
vamos pedir neste momento por nós, que a gente consiga entender a mensagem da noite e que a gente consiga, desta mensagem, levar aos outros, da nossa família, dos nossos vizinhos, enfim, que a gente consiga levar o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, a nossa companheira de ideal espírita, também é estudante, trabalhadora aqui, na nossa casa, vai explanar. Vibremos positivamente com a Sandra, que eu não sei o nome todo, é Sandra do quê? Rosângela Hesse. Ah, mas é muito estranho, tá? Vamos vibrar positivamente com ela, porque o tema dela é pedir e obtereis? Pedir e achareis. E achareis. Capítulo 25. Do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada pela apresentação, Vanessa. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a direção espiritual dessa casa, bem como aos amigos Feijão e Gledes, pelo convite e a oportunidade de hoje estar aqui, levando a vocês um pouco do meu conhecimento, das palavras amorosas do Mestre Jesus, do seu Evangelho. Que a paz esteja com todos nós. O assunto que nós propomos uma reflexão essa noite é sobre o capítulo 25 do Evangelho do Espiritismo segundo Allan Kardec. Diz Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Vos pedi e vos dará, buscais e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bater a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mais maus como sois, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros dos que lhe pedirem. Então, meus amigos, Jesus está nos mostrando que nós, na nossa imperfeição ainda, porque somos espíritos em processo de evolução, estamos em um planeta no segundo grau de evolução, que é o grau de expiação e provas, sendo que o primeiro é o primitivo. Estamos em transição para um planeta de regeneração. Nós temos ainda muitos outros mundos até chegarmos aos mundos perfeitos. Um caminho longo a se guiar, embora tenhamos realizado algum progresso em nossa existência. E aí Jesus se refere a isso. E quanto a vocês que são maus ainda, que o filho lhe pede uma coisa boa e você lhe dá uma coisa ruim, isso acontece? Não, isso não ocorre. Somente se o pai, a mãe ou o responsável não estiver no seu equilíbrio perfeito. Isso pode ocorrer. Mas o amor paterno, o amor materno, o que ele quer? O que ele busca? Ele quer o melhor para o seu filho. Às vezes, ele dá nem o que ele não tem para dar.
e faz de tudo para dar o melhor para seus filhos. E o Pai, e Deus, que tem bondade, misericórdia, justiça infinita. Ele não quer o melhor para seus filhos? Ele não quer o melhor para nós? Então, se às vezes Ele nos nega alguns dos nossos pedidos, é porque não é porque não merecemos, é porque na verdade não sabemos realmente o que necessitamos para nós. Muitas vezes aquilo que peço não é o necessário para mim naquele momento. E por que eu não consigo enxergar isso? É porque nós ainda estamos num estágio muito material. É porque eu ainda valorizo as coisas materiais. Mas o mundo em que nós vivemos, a rotina da vida, ela nos instiga, ela nos favorece a esse materialismo, a esse consumo exacerbado. Meus queridos irmãos, segundo o ponto de vista, a máxima buscais e achareis é semelhante a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Através dessas palavras, Jesus nos ensina o princípio da lei do trabalho e, por consequência, a lei do progresso, que é fruto da lei do trabalho. Sem o trabalho, não teríamos progresso, pois ele coloca em ação as forças da inteligência. Então, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade, que eu uso essa minha inteligência para sair dessa dificuldade, e eu a supero, eu consigo progredir, eu vou além, eu supero aquela dificuldade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, encontramos no capítulo 3 uma contribuição a respeito da lei do trabalho, na questão 674, que nos diz: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos superiores nos respondem que o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade. Então, a civilização, ela obriga o homem a sempre a trabalhar mais e mais. E isso aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Portanto, o estudo da doutrina espírita vem nos mostrar, vem fazer-nos entender que, sendo o trabalho uma lei da natureza, o homem faz o seu próprio progresso, porque ele desenvolve assim os meios que ele precisa para promover a sua evolução através do aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria para sempre na infância da inteligência. Se nós formos verificar a história da humanidade, nós sabemos que os humanos aqui na Terra somos uma civilização recente que data de 5.000 anos atrás. No início, as famílias viviam ao redor das fogueiras, cozinhavam seus alimentos. O que eles buscavam no início dessas primeiras civilizações? Será que é o mesmo que nós buscamos hoje? Com certeza não. Então, a primeira coisa que eles buscavam, eles pensavam como eles iriam sobreviver. Eles pensavam assim, então eles precisavam do alimento deles e de se defender dos seus inimigos. E olha que tinha inimigo naquela época. Cada animal carnívoro se alimentava dos humanos. E também das tempestades, porque as condições climáticas eram muito extremas, tanto do frio quanto do calor. Então, o desenvolvimento que se buscava nos povos primitivos
era um pouco diferente dos dias de hoje. Hoje nós estamos numa época na qual se passaram 5.000 anos de apenas nos preocupar com a nossa sobrevivência e abrigo. Nós evoluímos. E essa evolução, ela se espelha ou se retrata na evolução e progresso do mundo. Deus concedeu ao homem mais do que ao animal. Ele deu o desejo incessante do melhor. E é esse o desejo que o lança à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, então ele evolui na sua inteligência e a partir daí também a sua moral vai evoluindo. Com o passar do tempo, o homem foi aprimorando essa sua inteligência em benefício próprio e da coletividade, tendo então assim realizado o seu progresso intelectual. Então, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim, através da lei do trabalho, do esforço próprio, que nós conseguimos passar da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um de nós pode realizar no curso da vida. Sendo assim, meus estimados irmãos, uma questão para pensarmos como poderia então progredirmos a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma. Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, no livro A Gênese, capítulo 11, nos esclarece sobre a reencarnação, que diz que o princípio de reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos primitivos? Admitimos, então, o contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram selvagens como séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram e que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências anteriores. E assim as almas, voltando com o seu progresso realizado, é que a humanidade se renova gradualmente da selvageria à civilização material e desta à civilização moral. Então, meus estimados irmãos, é pela aplicação dos princípios dessas leis que os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas nos inspirar dizendo: caminha e chegarás, trabalhas e produzirás, serás fruto das tuas obras e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Encontraremos dificuldades, mas precisamos nós mesmos as superar. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar, pois tudo depende do nosso livre arbítrio, das nossas escolhas. Podemos querer fazer ou não. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos, o trabalho entendido como lei da natureza é uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar no tempo. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz
e o criminoso se regenera. O trabalho é ao lado da oração, o antídoto mais eficiente contra o mal, porque ele põe em ação, não é? Ele conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as suas imperfeições e disciplina a sua vontade. Podemos dizer, então, que o trabalho ele é um guia positivo nas descobertas das nossas possibilidades divinas, aquelas aptidões, os talentos que Deus nos deu. Todo trabalho é importante, todo trabalho é digno, por isso nós devemos sempre valorizar tanto o trabalho material como o espiritual e o moral. Nele o espírito constrói a própria casa, cria valores para o seu sublime progresso. O trabalho, em tese, para o ser que está em processo de evolução, passa por 3 fases distintas, que seriam o trabalho material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material, capacita-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e a sociedade na qual participa. E percebendo nos dias atuais, nós verificamos como o nosso planeta precisa de cuidados, de todos nós. Se nós queremos um mundo melhor, como podemos buscar esse mundo melhor? É começando por nós mesmos, cuidando do meio ambiente, cuidando da nossa casa, das nossas relações, e assim a gente vai produzindo a nossa evolução e passando para o outro o que nós aprendemos de melhor. Sempre tentando trazer a caridade junto ao nosso coração, levando para os outros esse melhor que nós temos, com tolerância, com amor e bondade. Pelo trabalho espiritual, ele exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento que ultrapassa o mundo físico do espírito imortal. No campo da atividade moral, lutará para conquistar as qualidades elevadas, e, se for o caso, por aprimorar aquelas com que já se sente em condições de compartilhar. Em relação ao aspecto moral do trabalho, o que Jesus nos propõe é que devemos pedir a luz para clarear nosso caminho, e ela nos será dada. Que devemos pedir a força para a resistência que nos arrasta ao mal, que possamos humildemente produzir em nós a nossa reforma íntima. E assim, conhecendo as leis divinas que nos levam à mudança na prática das nossas atitudes, temos então a lei do trabalho. No item 6 também do Evangelho, encontramos também a seguinte afirmação: observai os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 704, diz que Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, sendo que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Também na questão 705 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos afirma que a terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as suas necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade, vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem
que não sabe regrar o seu viver. Aqui entramos na questão, de novo, do materialismo, né? Nós precisamos saber o que nós pedimos ao nosso Pai. Tem coisas que não são necessárias, como já falei anteriormente. Então, nós precisamos viver de um modo mais simples, com mais felicidade, com mais amor, com mais harmonia, tentando não dar tudo assim de material para os nossos filhos, por exemplo. Porque o trabalho é uma força viva que nós temos que ensinar desde que eles são pequenos. E hoje em dia os pais estão meio que perdidos nessa situação. Se a criança quer um brinquedo, já corre, já dá. Às vezes passa até uma vergonha em lugares públicos, não é? E isso depende da educação, como nós transferimos essa educação, a educação moral dentro da família. Interpretadas essas letras, elas seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem poderia se limitar a esperar tranquilamente, e suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas se permanecesse na terra sem o aperfeiçoamento de que necessita. Não caberia viver sem fazer atividade nenhuma. Então, não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes. De acordo com as leis da natureza, Deus criou o homem sem vestes, sem abrigos, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 25, número 2. Então, meus estimados irmãos, pensamos demasiados em nós mesmos e vivemos tão preocupados, tão angustiados e tensos com pequenos problemas que borbulham em nossas mentes, que não temos tempo para parar e observar, sentir, pensar nesse Deus que é toda misericórdia e justiça, que é solícito para com as suas criaturas. Segundo a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, item 20, nos fala a respeito dessa providência divina, que está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto em que consiste a sua ação providencial. É Ele que alimenta a saciedade da ave humilde e veste de beleza incomparável as ervas do campo. É onde está o nosso apoio decisivo, nossa bênção mais autêntica, nosso futuro mais promissor, enfim, uma felicidade verdadeira. O que Jesus nos diz é que não guardemos temores em nossos corações, vendo em Deus Pai toda a providência, o nosso apoio, a fim de que vivamos em paz. Sendo assim, vimos nessas palavras todo o cuidado e amor da providência para conosco, que nunca deixa o abandono aos que nela confiam, querendo que todos os seus filhos alcancem o seu progresso pelo trabalho. Se nem sempre não recebemos o que pedimos, como já dissemos anteriormente, a providência divina, ela inspira-nos as ideias com que se encontram os meios de sairmos da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. O homem, porém, é insaciável nos seus desejos, que nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele reclama o supérfluo. Então, a providência deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua culpa, e não por ter escutado a voz que o advertia em sua consciência. Mateus, ao recomendar que busquemos acima de tudo o reino de Deus,
onde todos os nossos anseios serão realizados, estava longe de convidar-nos à inércia, mas que façamos a nossa parte, colocando-nos em ação, em movimento, que nos libertemos do nosso comodismo, porque ninguém muda a sua vida se não mudar as suas atitudes, promovendo assim ao seu redor as sementes de tolerância, de caridade, de humildade, de perdão. O estudo do Evangelho de Jesus nos traz o levantamento das nossas dificuldades. É evidente que não se trata de tarefa para o indolente, pois exige fé, força, árdua disciplina interior, urgente trabalho de autorrenovação e exaustiva luta contra nossas tendências inferiores. Para viver a mensagem evangélica, é preciso aproveitar a bênção do tempo com alegria, valorizando todas as oportunidades que chegam. Quem se preocupa muito com o futuro, compromete o seu presente. Então, hoje, meus estimados irmãos, é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender, trabalhar, servir e edificar. E para finalizar, gostaria de deixá-los com as palavras de Emmanuel. Irmão, tenha fé e perseverança, que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho. No bem, procure se melhorar a cada dia e então encontrarás a paz e a harmonia necessária ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência, coragem, encontrarás o caminho de luz e da serenidade. Muito obrigada pela presença de todos, pela paciência e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Neste momento, vamos praticar a nossa caridade. Vamos elevar o nosso pensamento até os hospitais, onde há muitos irmãos nossos, talvez desenganados, achando que Deus os abandonou. Vamos levar nossa força e a nossa coragem para eles. Vamos também mentalizar as pessoas que estão nos presídios, estão pagando as suas penas, que elas possam sair dali melhores, bem melhores do que entraram. Vamos também levar o nosso pensamento até as pessoas que estão nas ruas, vítimas do desemprego, da desigualdade social, que elas encontrem força e coragem na luz do Cristo. Vamos neste momento também mandar boas energias para a nossa Amazônia, para que consigam apagar os incêndios, os focos, e que o homem entenda que não pode fazer isso. E não só lá na Amazônia, mas em todo lugar. Que o meio ambiente começa em nós, na nossa casa, no nosso terreno. Que a gente aprenda a não colocar lixo no pátio alheio. Que a gente entenda que devemos dar o destino certo do lixo. E que a gente faz parte deste meio. Que tudo que a gente fazer amanhã ou numa outra vida, a gente vai retornar e a gente vai ser herdeiro de tudo que a gente fez.
E neste momento, meus irmãos, então, vamos nos sentar da melhor maneira possível. Como eu falei no início, este é o momento do passe coletivo. O passe da espiritualidade que está aqui, atuando em nós. Cada um de nós, neste momento, tem um Espírito nos dando energia. Então vamos pensar, vamos nos entregar neste momento e sentir as energias boas no nosso organismo, energias de cura, energias de libertação, energias para libertar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e renovar a nossa vida. Energias de perdão, de amor. Vamos sentir o Divino Mestre passando em cada um de nós neste momento, nos dando a sua luz, a sua força e a sua coragem. Deus de infinita bondade, Jesus, o nosso Divino Mestre, que caminha neste centro de luz e emana a sua energia para todos nós. Nos dê a força, a coragem, para que a gente saia daqui melhores, que a gente consiga levar essa energia para a nossa casa, para o nosso serviço, por todos os lugares aonde a gente for. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Também neste momento, pedimos que fluidifique essas águas e que todos que dela beber seja atendido de acordo com o seu merecimento. E também a caixinha de oração, caixinha de pedidos aos desencarnados e aos encarnados, que eles sejam atendidos também. A todos uma boa noite, que Deus os abençoe, tenham uma boa semana, que assim seja.